começar a gravar agora, tá? Então, a nossa aula de hoje ela vai ter como conteúdo principal os aspectos éticos da pesquisa. Eu vou dar uma abordagem com uma aplicação prática para vocês. Muito rapidamente, traçar uma linha histórica e conceitual, mas o meu intuito é que vocês possam entender as demandas éticas em uma pesquisa. E aí eu me refiro àquelas pesquisas que irão envolver participantes, né, que irão envolver pessoas, direta ou indiretamente, em uma coleta de dados. Então, a ideia é que a gente entenda, de maneira geral, as diretrizes para que possa, de fato, ser realizado um protocolo de pesquisa que possa ser aceito por um comitê de ética, que possa ter uma aprovação e que possa ser executado, sempre visando a proteção das pessoas, né? Sempre visando a proteção dos seres humanos. Essa é a ideia da ética da pesquisa, não é uma mera exigência burocrática, e sim um conjunto de diretrizes que vai zelar pela vida das pessoas, né? Pela proteção da saúde, da qualidade de vida de todos que estarão participando. Então, a partir de agora, eu vou compartilhar com vocês uma projeção. Vocês me confirmem aí se vocês estão visualizando essa Tudo certo, projeção. professor. Tudo ok? Então vamos lá. Deixa eu colocar o bate-papo aqui do lado, porque aí vocês podem, no decorrer da nossa explanação aqui, vocês podem ir colocando as dúvidas, e aquelas que eu identifique de pronto eu já respondo, e outras a gente, no final da aula, a gente esclarece qualquer informação que não tenha ficado bem colocada aqui na exposição, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Os aspectos éticos da pesquisa. Então, eu vou iniciar rapidamente com um breve histórico, né, para que vocês possam entender quando que se começou essa preocupação aqui no Brasil em ter uma avaliação de um conjunto de procedimentos e de princípios que são realizados na pesquisa e que deve ser avaliado pelo pesquisador, porque por importante que uma pesquisa ela venha a ser com seus resultados, o primeiro princípio é justamente esse princípio da autonomia, ou seja, irá participar da pesquisa todas aquelas pessoas que, primeiro, elas tenham informações suficientes para que elas possam aceitar ou não participar, né? E, a partir daí, dois outros princípios vão ser colocados. O princípio da beneficência, ou seja, a pesquisa ela deve trazer o bem em primeira instância, vamos dizer assim, para quem é pesquisado, para o pesquisador e para a sociedade que irá usufruir dos seus resultados. Outro princípio é o da não maleficência, e aí a gente tem o princípio da justiça. Então, esses quatro princípios, eles irão nortear a pesquisa com seres humanos. No Brasil, apenas em 1988, a gente teve um primeiro documento que foi publicado pelo Ministério da Saúde. Na verdade, era uma resolução. Essa resolução ela era intitulada 01 de 88, e essa resolução, ela, no primeiro momento, ela veio para tentar proteger as pessoas que iriam participar das pesquisas e também os pesquisadores, né? Aqueles que são responsáveis pelo aquele protocolo que é estabelecido. Então, a partir dessa resolução, mas ainda de forma muito acanhada, eu estou falando de uma resolução que estava junto de outras diretrizes voltadas para a área da saúde, foi uma espécie de cartilha, foi publicada pelo Ministério da Saúde, uma cartilha com alguns temas, né, temas transversais, saúde do trabalhador, saúde da mulher, e aí veio ética e pesquisa com seres humanos. Então, era uma cartilha que, junto de outros conteúdos, trazia as questões éticas. Então, foi a primeira tentativa de uma organização de um documento que pudesse nortear os procedimentos de pesquisa com seres humanos aqui no Brasil.
muito embora a gente já tivesse outros tratados internacionais que nos davam condições, em termos de pesquisa, de ter um conhecimento do que se tinha que fazer para zelar e proteger a vida das pessoas. Então, a partir desse 1988, a gente tem esse primeiro documento, essa cartilha compartilhada, que vai trazer alguns princípios éticos, mas só em 1996 a gente vai ter uma primeira resolução mais incorporada com o que estava acontecendo, inclusive abraçando as mudanças e as transformações sociais do nosso país, e essa resolução foi a chamada 196/96. Então, até 2013, até o meio do ano de 2013, nós tínhamos como resolução de pesquisa com seres humanos no Brasil, essa resolução chamada 196/96, e foi reformulada, né? A partir de 2013, houve uma reformulação, ela deixou de vigorar, e aí nós temos a resolução que vai ser tema da nossa aula de hoje, tá certo? Que eu vou trazer para vocês, que não foi uma transformação total, né? Que é a 466/12. Ela incorporou muitos dos conteúdos que já estavam na resolução 196/96, mas ela trouxe um traço mais acolhedor, né, mais humanizado, até porque a área da saúde ela se transformou muito, sobretudo nesses últimos 20 anos, e ela acabou incorporando muito dessas mudanças. Então, a partir de hoje, a gente vai trabalhar com as informações da resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, ok? Alguém poderia perguntar ou se questionar: mas para que eu precisarei submeter o meu projeto para uma avaliação de uma comissão de ética? Será uma mera exigência burocrática? Então, a resposta já foi dada no início da minha fala. A resolução ela vai ter como olhar principal, né, os procedimentos que o pesquisador irá realizar para poder colher informações, colher evidências, né, sempre pensando no avanço da ciência e em todas as transformações que são realizadas a partir do conhecimento científico que é produzido, e como primeiro princípio zelar pela vida das pessoas. Então, nesse sentido, a gente passa a ter, com o apoio e com a aprovação do Comitê de Ética, com a chancela do Comitê de Ética, a gente passa a ter um parceiro, a gente passa a ter um corresponsável da pesquisa. Então, o termo correto é justamente essa corresponsabilidade que o Comitê de Ética, ao aprovar um protocolo de pesquisa, entendam o termo protocolo como o próprio projeto de pesquisa que vocês estão elaborando. Então, a partir do momento de uma aprovação, o comitê ele passa a dividir responsabilidades com o pesquisador. Logo, isso não é uma mera exigência burocrática. Inclusive, é um amparo, né, ao pesquisador ter o seu protocolo de pesquisa aprovado para que possa desenvolver o seu método de uma forma segura. De outra forma, nós temos também, em algumas situações, por parte do Comitê de Ética, muitas vezes ele não aprova de primeira aquele projeto de pesquisa. Muitas vezes o projeto precisa de alguns ajustes, sobretudo ajustes técnicos e metodológicos. Então, é comum que vocês possam passar por essa trajetória de enviar um projeto para um comitê de ética que, a partir de uma apreciação de uma comissão transdisciplinar, que é assim que os comitês de ética são formados, né, por diversos segmentos da sociedade, não apenas por pesquisadores, não apenas por pesquisadores especificamente daquela área do conhecimento. Então, o projeto ele vai passar por um olhar transdisciplinar, e é possível que vocês possam, dependendo de algumas escolhas que foram realizadas, ter que fazer pequenos ajustes, ou médios ajustes, ou até ajustes grandes, ok? Então, a ideia agora é trazer para vocês, primeiro momento, esse breve caminho histórico de saber que apenas no final dos anos 80 nós vamos ter uma primeira resolução, que é a 01 de 88, né, que é a primeira resolução que ainda compartilhava o tema ética e pesquisa
com outros temas relevantes. Depois nós vamos ter aí, já próximo dos anos 2000, nós vamos ter a resolução 196/96, que de fato é uma primeira diretriz, né, mais robusta de conceitos, de princípios e de valores postos para o desenvolvimento de pesquisas com seres humanos. E a partir de agora é aquela que nós vamos lidar, é a 466/12. Então, quando vocês forem conhecedores da resolução, nós vamos ter hoje uma aplicação mais prática na aula, mas eu vou tentar esclarecer as informações que são mais corriqueiras e vou disponibilizar para vocês a própria resolução. Eu ainda não publiquei no SIGA, mas vocês terão, na data de hoje, a resolução na sua íntegra, a resolução 466/12. Ela deve ser conhecida, ela deve ser seguida, né? Vocês devem fazer uma leitura para poder amadurecer, para poder fazer as melhores interpretações possíveis. Entendam essa resolução como um conjunto de tratados que, em algumas circunstâncias, ela nem é tão clara. Então, cabe até aos pesquisadores, por isso é importante que nós possamos nos qualificar ao máximo. É importante que, com esse amadurecimento em pesquisa, nós possamos ter mais possibilidades para interpretar da melhor forma possível algumas questões que são colocadas na resolução, aqui em especial a 466/12. Ok, pessoal? Então, uma vez esse projeto aprovado, o Comitê de Ética, no caso em especial e em específico, eu acredito que a grande parte de vocês que estão cursando a disciplina, que optarem por uma pesquisa que envolva direta ou indiretamente pessoas, ou seja, uma coleta de dados com pessoas. Quando eu digo indiretamente, significa que até uma pesquisa que utilizará informações que estão no banco de dados, por exemplo, um banco de dados da escola, um banco de dados de uma academia de ginástica, até ao fazer uma pesquisa que terá como característica de coleta de dados o uso de informações de pessoas que, porventura, já deixaram os seus dados naquela escola ou naquela academia, mesmo assim vocês terão que elaborar um projeto de pesquisa, submeter para uma avaliação de um comitê de ética, porque indiretamente vocês estarão lidando e vamos dizer assim, talvez o termo mais correto seja utilizando de informações de pessoas. Então, a gente deve zelar por esse preceito de enviar esse projeto de pesquisa para uma avaliação. Inclusive, até para que vocês possam ter acesso a esses dados, vocês terão que ter a anuência de alguém que seja o detentor daquele direito das informações. Ok? Já adianto para vocês, que talvez seja uma dúvida de alguns, professor, se eu irei me utilizar de um banco de dados do IBGE ou de algum outro órgão que esteja as informações na internet, aí a gente precisa entender melhor a origem desses dados, a qualidade desses dados, e se for dados de domínio público, tá certo? E aí há uma diferença de vocês pegarem dados de domínio público e vocês irem em uma academia ou em uma escola e solicitarem os dados daquelas pessoas que foram avaliadas ali, que deixaram as informações. Então, nesse primeiro caso, dados de domínio público, vocês não terão essa necessidade de pedir autorização de alguma entidade, ok? No segundo caso, um caso mais particular, seja de uma academia, seja de uma escola, seja de qualquer outra instituição, que tenha um banco de dados e que irá disponibilizar para vocês, nesse segundo caso, vocês terão sim que ter a anuência, tá certo, de alguém que seja o detentor daquelas informações, seja um diretor da escola, seja um proprietário de uma academia, que irá, através de um termo, transferir para vocês esse direito de utilizar dos dados. Eu acredito que, nesse momento, algumas opções que vocês poderão tomar para coletar dados possam ser o uso de banco de dados. Então, já fica aqui essa primeira fala em relação a essa necessidade. Se indiretamente as informações das pessoas serão manipuladas pelo pesquisador, então, mesmo que vocês não estejam diretamente interagindo com as pessoas,
vocês terão que elaborar um projeto de pesquisa e pedir essa apreciação e essa aprovação para poder executar a pesquisa, ok? Espero que vocês tenham entendido, mas eu acredito que a gente pode debater ainda mais um pouco sobre isso mais para frente, tá bom, pessoal? Então, a resolução 466, ela, logo no primeiro princípio que ela cumpre, é justamente o princípio da autonomia. Então, as pessoas, elas só irão participar mediante um amplo conhecimento do que é que a pesquisa irá promover, quais os métodos que serão utilizados, qual a manipulação será realizada, ok? E o pesquisador deve deixar muito claro, ao convidar alguém para participar, ele precisa dizer os objetivos da pesquisa. Qual é o objetivo da pesquisa? Eu, enquanto alguém que estou sendo convidado a participar, eu preciso saber qual é a justificativa, por que essa pesquisa está sendo realizada, quais os riscos que, porventura, a manipulação que o pesquisador irá realizar poderá causar em quem está sendo pesquisado, tem algum risco, tem algum desconforto, tá? Quais os benefícios dessa pesquisa, tá certo? O pesquisador deve deixar claro que ele não irá tornar público a identificação daquele pesquisado, ou seja, ele deve garantir anonimato das pessoas, ele deve garantir em alguns tipos de pesquisa, inclusive, até algum tipo de ressarcimento de alguma despesa que o pesquisado possa vir a ter. Não confundam ressarcimento de despesas com pagamento de pesquisa. No nosso país, a resolução 466/12, ela não dá ela não deixa a possibilidade que o pesquisador possa fazer um pagamento para que alguém possa participar da sua pesquisa. Então, em outras palavras, diferente de outros países, a pesquisa no Brasil é feita de forma voluntária. Então, o pesquisado ele vai ser um voluntário da pesquisa. Agora, em casos que o pesquisado possa vir a ter algumas despesas para participar, por exemplo, se eu precisar me deslocar para um outro setor, para um outro local, para que eu possa ser avaliado pelo pesquisador, se isso me gerar algum custo de transporte, de lanches, de qualquer outro tipo de despesa, então pode haver um ressarcimento por parte do pesquisador para esse pesquisado. Em outras palavras, esse acordo deve haver e pode haver, ou poderá haver, desde que esteja muito claro em um termo, em um documento chamado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Então, o chamado TCLE, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, é uma espécie de tratado, é um documento onde deve estar muito bem claro todas essas questões que a pesquisa irá promover, desde os seus objetivos, desde os riscos e benefícios, todas as garantias que o pesquisador deve dar ao pesquisado, ok? Inclusive de ressarcimento de despesas e de indenização de possíveis danos, caso isso aconteça. Na área da educação física, as pesquisas elas são muito descritivas e pouco invasivas. Então, nós não temos grandes exemplos, certo? De casos que possam ter acontecido que não deram certo e que levaram alguém a um risco de morte ou até mesmo uma própria morte. Então, as pesquisas na educação física, normalmente, elas trazem essas características, mesmo as que são experimentais, elas não trazem tantos riscos. E caso haja algum risco, a resolução 466/12, ela traz como esse foco principal esse conjunto de princípios que são colocados, que vai dar autonomia, né? As pessoas elas só irão ingressar em uma pesquisa desde que elas estejam suficientemente informadas. Então, vocês terão que ter o TCLE, esse documento,
ele vai dar para vocês a possibilidade de ter esse respaldo, de ter todos os termos assinados, e eu adianto para vocês, são duas vias. Uma via ficará com o pesquisado, uma outra ficará com o pesquisador. Esse TCLE, até 5 anos, poderá haver a necessidade do pesquisador apresentar para um comitê de ética em pesquisa, caso isso seja necessário. Então, é um documento importante. Esse documento ele é elaborado por vocês, enquanto pesquisadores. Ele vai ser apreciado por um comitê de ética, que poderá solicitar alguns ajustes, caso não esteja claro as condições da pesquisa, certo? E em caso que esse documento, em caso que ele tenha mais de uma lauda, ele deverá, em cada lauda extra, ele deverá ter uma rúbrica do pesquisador, tá certo? E do pesquisado, para que vocês possam ter esse amparo legal, ok? Bom, aqui é um modelo dos aspectos éticos que deve conter um projeto de pesquisa. Então, vocês terão, logo após os aspectos metodológicos, vocês terão lá um tópico que é justamente a ética da pesquisa ou os aspectos éticos da pesquisa. Então, esse texto que eu coloquei para vocês, isso é um modelo genérico que vocês devem manter a base, porque ele está seguindo a Resolução 466/12, e onde está os tópicos em vermelho é justamente os pontos que vocês terão que editar a partir das características da pesquisa. Ok, pessoal? Então, leiam com atenção o modelo que foi disponibilizado, copiem e colhem, tá certo? Já nesse primeiro momento, no rascunho do projeto, vocês terão essa necessidade de deixar os aspectos éticos, e eu vou chamar a atenção para que vocês não esqueçam de editar, sobretudo, onde tem os riscos e os benefícios da pesquisa. Quais os riscos? E aí eu me refiro dos riscos previsíveis da pesquisa. Quais os riscos previsíveis da pesquisa? Não é interessante de colocar que a pesquisa não oferecerá riscos. A pesquisa sempre oferece algum risco, muito embora seja algo muito pequeno, muito reduzido e controlado pelo pesquisador. Por exemplo, um questionário ele pode trazer lá uma pergunta que, dependendo da forma que ela foi elaborada ou da forma que ela será colocada para o participante, aquilo pode gerar um certo constrangimento. Então, identifiquem nesse exemplo o constrangimento como um risco da pesquisa, como um possível risco da pesquisa, e que vocês devem identificar, devem controlar e devem minimizar. Então, não é apenas identificar os riscos, mas também minimizar qualquer risco que a pesquisa pode trazer. Em contrapartida, a pesquisa também deve promover benefícios aos participantes, estendendo isso para a sociedade como um todo. Então, quais os benefícios da pesquisa que vocês estão elaborando nesse momento? Pensem esses benefícios e deixem claros, porque isso deve aparecer nesses aspectos éticos e também no termo de consentimento livre e esclarecido. Ok, pessoal? Agora nós vamos ao segundo momento, que é para aplicação prática. É justamente no momento que vocês irão submeter o projeto ao comitê de ética. Agora nós vamos fazer um exercício. Vamos imaginar que o nosso projeto de pesquisa está pronto. É o que eu quero que isso aconteça até o final, né, da nossa disciplina, que esse projeto, pelo menos, que esse projeto esteja com um mínimo de condições para uma avaliação de um comitê de ética. Então, vamos supor agora que chegamos nessa fase onde o projeto está pronto e que nós iremos agora submeter para um comitê de ética. Então, eu coloquei aqui um passo a passo para que vocês entendam como que funciona, né, esse processo de enviar o projeto de pesquisa para o comitê de ética. Ok, pessoal? Então, primeiro que, mesmo antes da pandemia, já não havia nenhuma necessidade
de se imprimir o projeto e se deslocar até um comitê de ética de forma presencial. Então, esse processo ele já era virtual. Já há algum tempo, esse processo de envio do projeto, ele já estava com essas características, né, e com essa possibilidade de que vocês fizessem isso da própria casa de vocês. Então, eu vou fazer uma simulação aqui, eu vou mostrar algumas telas de como funciona esse processo e eu já convido vocês a terem alguns pré-requisitos. O primeiro pré-requisito é que se tenha uma inscrição na plataforma do CNPq, chamada plataforma Lattes. Então, vocês, enquanto pesquisadores, ou enquanto alguém que irá submeter um projeto ao comitê de ética, vocês precisam ter um currículo Lattes. Esse currículo, ele é necessário porque vocês terão que colocar, quando vocês forem submeter o projeto de pesquisa, vocês farão uma outra inscrição em uma plataforma chamada Brasil. Então, lá na plataforma Brasil, que é justamente o caminho que vocês irão percorrer para enviar o projeto até um comitê de ética, essa plataforma Brasil, quando vocês forem se cadastrar, haverá necessidade de vocês terem o endereço, né, o link eletrônico do currículo Lattes. Então, é importante que vocês tenham esse currículo. Quem ainda não tem, é fácil elaborar esse currículo, né, fazer esse currículo. É só acessar o site cnpq.br e fazer um novo currículo. E eu vou até mostrar rapidamente para vocês como vocês podem fazer isso. Então, o processo de envio do projeto de pesquisa via plataforma Brasil, o primeiro passo é vocês entrarem no endereço, na página da plataforma Brasil, tá? Então, como eu falei, antes de tudo, vocês precisam de uma inscrição no currículo Lattes. Então, vocês irão, onde vocês estão vendo aqui, cnpq.br, vocês irão acessar esse site, aqueles que não têm currículo. Quem já tem um currículo Lattes, apenas atualiza o currículo, ok? Então, vocês irão acessar e vocês irão cadastrar um novo currículo. Aqui, como vocês estão vendo, acredito que todos aqui estejam visualizando, ok? Então, vocês vão seguir um passo a passo, que eu não vou nem entrar em detalhes. Vocês irão preenchendo todas as informações, né, que são pedidas e irão clicando e, ao final, vocês terão realizado a inscrição do currículo Lattes. Então, quem já tem tudo isso, no material que eu vou disponibilizar, eu vou disponibilizar um roteiro para vocês, que eu vou deixar esse passo a passo para quem vai precisar fazer o currículo Lattes e para quem não vai, já vai avançar mais adiante, tá certo? Diretamente para um local que precisa fazer cadastro além do Lattes? O Lattes é a plataforma Brasil. Ok. Aí, como eu coloquei agora, a plataforma Brasil, vocês irão acessá-la, ok? Vocês irão ter que cadastrar, além de outras informações, vocês têm que ter um documento com foto digitalizado, porque tem lá um dos itens que são obrigatórios para que vocês façam o login, né? É justamente que vocês deixem lá em anexo um documento com foto. Vocês precisam de uma conta de e-mail que seja ativa, ou seja, que vocês estejam utilizando cotidianamente. O número do CPF tem que estar ok no Ministério da Fazenda aí, né? Tem que estar tudo ok com o CPF e tem que ter o currículo Lattes. Então, esses são os pré-requisitos básicos para que vocês possam fazer esse cadastro, tá, pessoal? Uma vez feito esse cadastro, e aí nós vamos agora continuar o nosso exercício, né? Nós vamos agora supor que nós já temos o projeto de pesquisa, que já está apto para uma submissão, nós já temos essa inscrição do currículo Lattes, e agora nós vamos fazer o cadastro na plataforma Brasil. Então, esse cadastro vai seguir o mesmo passo a passo. Vocês vão aqui, pessoal, onde tem cadastro, tá certo? E irão seguir todos os passos solicitados, colocando tudo o que se pede. Onde tem asterisco, é sempre aqueles itens que são obrigatórios e que vocês não precisarão
que vocês precisarão preencher. Outros itens que não contenham um asterisco vermelho são aqueles facultativos que vocês podem até avançar, ok? Então, a partir de agora eu coloquei uma sequência que eu não vou assim perder tanto tempo, porque como vocês percebem, é um conjunto de informações que vocês irão preencher, né? E, como eu falei anteriormente, toda vez que trazer o asterisco vermelho é uma informação obrigatória que vocês precisam preencher e outras não, ok? Então, eu vou avançar. Essa especialização acadêmica, a gente não precisa encarar isso no pé da letra, tá? Não é uma pós-graduação. Vocês podem... A graduação está em andamento, né? Para quem está com a graduação em andamento não tem uma outra formação, vocês podem colocar outros e podem colocar a área de concentração do projeto de pesquisa. Atividade física e saúde, treinamento desportivo, fisiologia do exercício. Vocês colocam a área que vocês estão, no momento, desenvolvendo um projeto de pesquisa, tá certo, pessoal? Então, não se preocupem com esse item de especialização acadêmica, porque talvez em uma atualização desse conjunto de informações, isso venha até como área de concentração do projeto ou da pesquisa. Aí vocês vão ter que ter o currículo Lattes, como eu falei, para que vocês possam aqui anexar e colocar o link do currículo Lattes aqui, ó, que está na primeira página do currículo. Após fazer esse cadastro na plataforma Brasil, aí vocês estarão aptos a pegar aquele projeto de pesquisa que já está elaborado, que nós estamos supondo nesse exercício, e vocês irão fazer uma nova submissão, ok? Então, ó, a nova submissão, é só clicar na nova submissão. Eu vou fazer esse passo a passo, mas eu vou disponibilizar os slides para que vocês façam com calma depois, no momento que vocês tenham disponível para que vocês possam fazer esse exercício, tá certo? Então, vocês vão fazer essa submissão. Na verdade, esse processo ele é elaborado pelo pesquisador responsável. Então, quem é o pesquisador responsável? É o orientador da pesquisa. Então, o orientador do projeto de pesquisa, o orientador que vocês já estão sondando, que alguns aí já estão acordando com esse orientador, esse processo é elaborado pelo orientador. O que é que acontece em alguns casos especiais? Muitas vezes o orientador faz junto com o aluno ou com a aluna. Quando isso não é possível, vocês podem combinar com esse orientador, que vocês possam até acessar a área dele e fazer essa nova submissão. Mas isso é algo que deve ser acordado entre vocês e o orientador. O trâmite natural são os orientadores, como responsáveis do projeto de pesquisa, elaborarem esse processo aí de submissão do projeto via Plataforma Brasil, ok? Aí vocês vão preencher todos os dados, tá? Segue aquela mesma característica, né? Onde tem asteriscos vermelhos, vocês irão preencher, e aí vai ter alguns campos. Eu vou chamar a atenção de vocês para o campo de assistentes. Esse campo de assistente é aqui nesse campo que vocês serão vinculados. O pesquisador responsável, ou seja, o orientador, ele irá marcar nesse item, deseja delegar autorização de preenchimento desse projeto a outras pessoas, ele irá preencher sim, ele marcará a opção sim, e aí ele terá a possibilidade de adicionar um assistente, e aí é que entrará vocês. Por isso que vocês precisam estar devidamente cadastrados na Plataforma Brasil, tá certo, pessoal? A instituição proponente é sempre o Comitê de Ética. Obviamente, a maioria dos nossos alunos e alunas irão optar pelo CCS, Comitê de Ética do Centro de Ciências da Saúde, da UFPB. Outros comitês de ética, como, por exemplo, o do Centro de Ciências Médicas, poderão também ser uma outra possibilidade. Há alguns orientadores, alguns professores pesquisadores, que eles, inclusive,
por experiência pessoal, eles até optam por realizar a vinculação do projeto de pesquisa ao Comitê de Ética do Centro de Ciências Médicas, mas a grande maioria, e eu vou preparar vocês para isso, deverá optar pelo Comitê de Ética do Centro de Ciências da Saúde. Uma outra possibilidade também é o Comitê de Ética para aquelas pesquisas que irão ser realizadas no Hospital Lauro Vanderlei. Essas pesquisas, elas especialmente deverão optar pelo Comitê de Ética do Hospital Universitário Lauro Vanderlei, que é um outro comitê de ética também que nós temos na nossa universidade e que, a depender da característica da pesquisa, ele poderá ser acionado por vocês. Ok, pessoal? E aí, eu não vou perder tanto tempo com isso, porque são informações que vocês irão preencher a partir da característica do projeto de pesquisa. Vocês deverão deixar o projeto de pesquisa, que deve estar no documento de Word, deve estar formatado em um arquivo de Word. Vocês deverão deixar uma cópia aberta desse projeto de pesquisa e vocês poderão se utilizar do advento do Ctrl+C, Ctrl+V. Ou seja, não precisa digitar tudo de novo na plataforma Brasil. Cada campo que se pede, vocês irão copiando e colando do projeto que vocês elaboraram. Ou seja, o título público da pesquisa, vocês irão copiar e colar para esse campo o título da pesquisa. O desenho da pesquisa, vocês entendam pelo delineamento, pela caracterização da pesquisa. E aí eu já passo para vocês um reforço de vocês revisarem na nossa aula de aspectos metodológicos, porque eu detalho minuciosamente a respeito dos delineamentos da pesquisa. Então, é nesse campo de desenho que vocês irão preencher as características do método da pesquisa, ok? Financiamento, normalmente vocês irão optar por isso aqui, ó. Financiamento próprio. Vocês irão clicar, adicionar financiamento. Vocês irão clicar e irão optar pela opção financiamento próprio. Se vocês irão ter recursos próprios para desenvolver a pesquisa, ou seja, vocês não têm nenhum tipo de apoio financeiro, nenhum tipo de fomento, tá? Se vocês não têm, vocês irão optar pela opção financiamento próprio. Caso exista algum tipo de financiamento, vocês irão aqui adicionar que tipo de recurso será utilizado na pesquisa, ok? Em seguida, o campo de palavras-chave, pelo menos 3 palavras-chave, vocês irão adicionar. E aí a gente vai seguindo. Lembram que nós temos um resumo do projeto? Porque o nosso projeto de pesquisa ele tem que ter um resumo. Esse resumo ele vai ser de utilidade para que vocês possam copiar lá da versão que vocês elaboraram para esse campo da plataforma Brasil. Então, onde tem o resumo, vocês irão copiar as informações, ok? E aí vocês vão seguir cada campo. A hipótese, os objetivos, vocês podem colocar obrigatoriamente o objetivo geral, mas vocês podem colocar também os objetivos específicos no campo de objetivos secundários. Só uma ressalva. Se vocês optarem por deixar na plataforma Brasil os objetivos específicos, eles devem compor também o TCLE. Ou seja, quando vocês redigirem o texto de termo de consentimento, vocês deverão deixar claro também quais são os objetivos específicos. Caso vocês optem apenas por deixar exposto o objetivo geral, o TCLE deve estar de acordo. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Se eu colocar os objetivos específicos aqui nesse campo e não deixar claro esses objetivos no TCLE, o Comitê de Ética provavelmente poderá solicitar que vocês ajustem o TCLE, incorporando também esses objetivos específicos. Ok, pessoal? E aí vocês vão ter uma série de outros elementos, a própria metodologia da pesquisa, que vocês colocarão de forma resumida, ok? Os critérios de inclusão e de exclusão. Aqui na plataforma Brasil, eles acabam sendo
eles acabam sendo facultativos, ou seja, se vocês desmarcarem aqui esse campo, se vocês desmarcarem, onde está cinza, ficará aberto para vocês descreverem os critérios de inclusão e de exclusão. Eu recomendo que vocês optem pelos critérios de inclusão e de exclusão. Eles são importantes e devem estar descritos de uma forma clara, ok? Seguindo, nós temos os riscos e benefícios da pesquisa. Só um detalhe importante. No campo de riscos, nunca deixem descritos que a pesquisa não terá nenhum risco. Sempre busquem colocar e buscar um risco previsível mínimo. Então, pequenos riscos, pequenos constrangimentos, algo que vocês não podem controlar, devem ser colocados como risco da pesquisa, ok? Os benefícios também são muito importantes que vocês esclareçam a contrapartida da pesquisa e do pesquisador para aquelas pessoas que irão participar e que tipo de benefício elas terão. É muito importante. Pessoal, a sequência agora, vocês irão assinalar, sempre fazendo uma leitura crítica do campo e assinalando aquilo que vocês acreditam que está de acordo com o projeto de pesquisa. Por exemplo, propõe dispensa do TCLE, a pesquisa de vocês não utilizará TCLE, vocês deixarão marcados não. Por quê? Conforme eu falei, todas as pesquisas que envolverem direto ou indiretamente pessoas deverão utilizar do documento chamado TCLE. Então, vocês marcarão sempre não nesse caso, porque vocês irão utilizar, ok? O cronograma e o orçamento são dois campos que vocês deverão adicionar cada etapa. Cada etapa do cronograma vocês irão adicionar. Vocês terão no projeto de pesquisa um quadro com essas atividades e vocês irão copiar e adicionar cada campo daquele nesse cronograma de execução. Ok? Um detalhe importante que a data da elaboração do projeto ela é sempre a mesma data que vocês estão preenchendo no sistema Plataforma Brasil para enviar para o Comitê de Ética. Então, a data de início e de final da elaboração do projeto, entendam essa elaboração do projeto sempre pela data que vocês estão preenchendo o projeto, ou seja, elaborando o projeto na Plataforma Brasil. Então, isso aí é algo importante para que vocês possam não ter nenhum problema com isso aí. Sempre analisem a data da reunião que vocês estão enviando o projeto para apreciação e sempre coloquem a data da coleta de dados, sempre coloquem essa data depois da data limite da reunião do Comitê de Ética. Vocês só podem coletar dados quando esse projeto está aprovado e que vocês já estão aptos para isso. Então, eu recomendo que vocês sempre coloquem com bastante antecedência a data de coleta de dados, com bastante vamos dizer assim, número de dias ou até um mês depois da suposta data de aprovação do projeto no Comitê de Ética, considerando a data daquela reunião que vocês enviaram. E aí nós vamos ter o orçamento. Independente de vocês terem o equipamento, mas vocês deverão descrever, e o valor, a estimativa de valor, mesmo que seja de um laboratório que irá disponibilizar para vocês, vocês deverão traçar esse quadro orçamentário, colocando tudo que vai ser utilizado, material permanente, material de consumo, serviços, né? Cada coisa dessa deve estar descrito e o valor estimado, mesmo que vocês tenham isso disponibilizado por algum laboratório ou por alguma instituição que irá ceder, ok? A bibliografia. Todas as citações que estão postas no projeto de pesquisa devem compor o sistema de referências do projeto e vocês deverão colar também nesse campo aqui, copiar do projeto, da versão que vocês têm, para essa versão virtual, ok? Bom, aí a gente chega depois que todos esses dados estão preenchidos,
vocês irão clicar em imprimir a folha de rosto. Essa folha de rosto ela vai ser gerada com o nome do orientador. Por isso que vocês deverão submeter o projeto de pesquisa sempre pelo login do orientador, porque irá sair no campo de responsável pela pesquisa, vai sair o nome do orientador. Ok, pessoal? Então, vai sair o nome do orientador, vai sair o campo para o preenchimento do diretor do CCS, que é a autoridade que também irá dar para vocês essa autorização para que vocês possam submeter o projeto para o Comitê de Ética com essa folha de rosto devidamente preenchida, ok? Então, vocês irão imprimir essa folha. Ao clicar aqui, ela será gerada em PDF. Então, normalmente, o que é que se faz? Se gera o PDF, se imprime, se pede a autorização do orientador e do diretor do CCS. Naquela época presencial, que nós tínhamos essa possibilidade, vocês iriam se deslocar para essas pessoas buscar essas assinaturas. Nessa fase que nós estamos vivendo, é possível que a gente possa ter essas assinaturas digitalizadas. Eu não sei como é que está sendo realizado isso, mas eu vou trazer essas informações para vocês nos próximos dias. Eu não sei como essa assinatura do diretor do CCS, como ela está sendo disponibilizada. Eu não consegui, eu busquei essa informação para hoje, mas eu não consegui, mas eu ainda tentarei buscar essa informação para os próximos dias, deixar claro para vocês como é que isso está sendo realizado, ok? Então, o fato concreto é que essa folha de rosto ela deve estar anexada juntamente com o projeto de pesquisa e outros documentos que eu vou apresentar para vocês mais adiante. Pessoal, do lado esquerdo aqui nós temos a folha de rosto, como ela é gerada. Ela é gerada desse jeito, então vocês irão imprimir e vocês irão, ela sairá com espaço para assinatura do orientador, nesse primeiro campo, e depois do diretor do CCS, que é o diretor do Centro de Ciências da Saúde, que é o responsável pelo comitê de ética que vocês irão estar submetendo o projeto de pesquisa. Então, nas condições normais, a gente ia lá na direção do CCS e colhia essa assinatura. Nessa versão de pandemia, a gente vai buscar informações para que a gente possa saber como é que está sendo feito esse trâmite das assinaturas virtualizadas. Aqui é só para que vocês possam saber todos os anexos que vocês irão necessitar preencher, deverão estar aqui. E agora eu vou trazer para vocês informações do Comitê de Ética do CCS, ok? Então, vocês poderão acessar o Comitê de Ética por mais informações que eu esteja trazendo, mas tudo que eu estou colocando hoje, eu tenho como base a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e também as informações que são disponibilizadas pelo Comitê de Ética do CCS. Então, vocês podem acessar a página do CCS, do Comitê de Ética. Vocês irão clicar. Aqui do lado esquerdo, vocês devem estar visualizando institucional. Quando vocês clicarem aqui, vocês vão ter uma série, vocês vão ter todos os cursos, as coordenações, os núcleos, as pós-graduações do CCS, e vocês terão a aba de outros setores. Então, nessa aba, nós teremos o Comitê de Ética do CCS. Então, ao clicar, vocês terão a página do Comitê de Ética do CCS. Então, todos aqueles anexos e apêndices que eu estou disponibilizando para vocês, todos aqueles modelos, eles estão pautados nos modelos que são recomendados pelo Comitê de Ética do CCS. Então, se vocês clicarem aqui em modelos e documentos, vocês terão acesso a modelos muito semelhantes com aqueles que eu estou propondo para vocês e que eu deixei já para vocês lá no CCS, lá no SIGA-A, ok? O calendário de reuniões eu vou mostrar rapidamente para que vocês entendam como funciona. Então, nós temos um calendário de reuniões mensais.
De fevereiro a dezembro, nós temos as reuniões ordinárias do Comitê de Ética em Pesquisa do CCS. Então, todos os meses vocês terão a data de envio online, ou seja, é a data limite que até aquele dia vocês poderão cadastrar o projeto de pesquisa e submeter para o Comitê de Ética avaliar. Então, por exemplo, agora no mês de novembro, aqui no mês de novembro, até o dia 6 de 11, até sexta-feira próxima, nós teremos a data de envio online. Digamos que alguém aqui dissesse, professor, meu projeto de pesquisa já está apto para ser submetido ao Comitê de Ética. Então, essa pessoa teria até o dia 6 de novembro, o próximo dia 6, para fazer o cadastro e colocar os anexos e submeter. Quem consegue fazer isso, esse projeto vai ser avaliado por um parecerista destinado pela secretaria e chancelado pela direção do Comitê de Ética, e no dia 25 de novembro, na reunião ordinária, esse projeto vai ter o parecer relatado, e aí vai haver a votação do colegiado pela aprovação desse projeto de pesquisa. Então, o dia 25 de novembro é a data da reunião. Então, alguém que colocou um projeto nessa data, a coleta de dados deve estar sempre com uma data bem além do dia 25 de novembro. Por quê? Porque antes disso, o Comitê de Ética ainda não deu parecer de aprovação. Por isso que eu falei anteriormente que a data de coleta de dados, no cronograma das atividades, ela deve estar sempre bem além da data do dia da reunião que o projeto será avaliado. No ano de 2020, nós teremos a última reunião agora no mês de dezembro. A data, digamos que nós conseguíssemos até o dia 27 de novembro que o nosso projeto estivesse pronto e com condições mínimas de ser enviado. Então, até o dia 27 de novembro, vocês poderiam cadastrar esse projeto, colocar todos os anexos e apêndices necessários, e no dia 9 de dezembro é a última reunião de 2020. Quem não envia o projeto até essa data, vai esperar para fevereiro de 2021, quando irá sair um novo calendário de submissão de projetos para apreciação. Eu espero que vocês tenham entendido, de maneira geral, como é que funciona, né? Mensalmente as reuniões, e tem duas datas, uma data de envio online e uma outra data, que é a data da reunião, onde o projeto será relatado e terá a sua obtenção de aprovação ou de status de pendência. Ok, pessoal? Em relação aos anexos e apêndices, alguns documentos que são solicitados é uma certidão do Departamento de Educação Física. Essa certidão, em épocas normais, ela era expedida pelo secretário do Departamento de Educação Física. Então, nós tínhamos o senhor Marcílio como alguém que era o responsável por emitir essas certidões, e aí eu coloquei para que vocês possam ter essa informação desse documento, mas nesse momento agora eu não sei, para hoje eu não tenho condições de dizer para vocês como é que isso está sendo emitido, mas nos próximos dias eu estarei me inteirando a respeito de como é que está sendo realizado isso, tá? E passarei para vocês. Essa certidão ela deve trazer o nome de qualquer professor do departamento que não seja orientador, para que ele possa aparecer como relator dessa certidão, tá certo? O título do projeto, o nome do orientador e o número do processo dessa certidão. Esse número, normalmente, ele é obtido junto à Secretaria do Departamento de Educação Física, ok? E aí nós temos aqui a carta de anuência ou termo de autorização para coleta de dados. Esse documento aqui, ele deve ser elaborado para instituição ou para entidade ou para o local que vocês irão coletar os dados. Caso vocês optem por uma pesquisa com banco de dados,
de dados que estejam em plataformas virtuais. É um outro tipo de procedimento. Nesse caso aqui, são para pesquisas que vocês irão realizar, seja presencial ou não presencial, mas que tenha alguém que detenha esse direito de ceder para vocês o espaço, ou pelo menos as pessoas que fazem parte desse espaço, e aí vocês irão fazer as devidas adaptações. Normalmente se pede aqui um cabeçalho com informações timbradas da instituição, ok? E onde está em vermelho eu deixei para que vocês possam fazer as devidas adaptações a depender da característica de cada projeto de pesquisa. Sempre deve estar assinado e carimbado pelaquela pessoa que é responsável pela anuência, né, por autorizar que vocês possam colocar dados ali naquele espaço. E aí nós temos aqui o termo de consentimento. Esse termo de consentimento, eu coloquei dois modelos. Eu coloquei um termo de consentimento com o espaço para impressão datiloscópica, que vocês podem utilizar se vocês tiverem, ao vocês pensarem a construção dos participantes da pesquisa, se vocês tiverem dúvidas quanto ao estado de escolarização das pessoas, vocês podem usar o TCLE como espaço para impressão datiloscópica, para aquelas pessoas que possam, porventura, não assinar o seu nome, né? Ou vocês podem utilizar o modelo sem o espaço para impressão datiloscópica quando vocês têm certeza que todas as pessoas ali são alfabetizadas. Então, vocês façam uma leitura dos TCLS que estão colocados no SIGA-A e façam as devidas adaptações, sobretudo nos campos que estão em vermelho. Para aquelas pessoas que irão realizar pesquisas com pessoas menores de idade ou pessoas que não têm uma plenitude para dar o próprio consentimento na participação da pesquisa, então a gente vai utilizar o termo de assentimento informado, tá? Normalmente as pesquisas que vão ser realizadas com escolares, aqueles menores que 18 anos, vocês deverão usar o TCLE com os pais e ou responsáveis, e também deverão usar o termo de assentimento informado para que aquelas pessoas que não têm uma autonomia plena, para que elas possam consentir, além do consentimento do pai, da mãe ou do responsável, a própria pessoa deve informar e deixar registrado que tem interesse em participar, sim, daquela pesquisa. Então, vocês façam as devidas adaptações. Aquelas pessoas que não irão utilizar pesquisas com menores, desconsiderem a presença do termo de assentimento e, do ponto de vista das questões éticas e da aplicação do envio do projeto para o Comitê de Ética, basicamente, esse roteiro que eu utilizei com vocês é o roteiro que vocês irão necessitar, né? Então, agora eu tenho como a segunda pauta, mas antes disso eu vou compartilhar com vocês no próprio site do Comitê de Ética, para ficar bem claro, para que não reste nenhuma dúvida, ok? Eu vou compartilhar com vocês como é que a gente faria isso no próprio site. Aí vocês me confirmam se está tudo ok, se vocês estão vendo aqui a tela da internet. Deixa eu colocar novamente, pessoal. Vocês me confirmem se vocês estão visualizando o SIGA nosso. Vocês estão visualizando? Alguém coloca um joinha. Vocês estão visualizando? Tudo ok, né? Então, aqui no nosso sistema... desculpa, pessoal, peraí. Fiz alguma besteira aqui. Pronto, SIGA-A. Então, vocês estão visualizando, né? Então, aqui eu coloquei para vocês, nós temos aqui, na aula do dia de hoje, né? Na aula do dia de hoje,
eu coloquei todos os modelos. Vocês têm um modelo, inclusive, do texto ético, que são as informações que vocês devem colocar já no rascunho do projeto, lá no espaço de ética da pesquisa, e vocês têm todos os outros modelos. Como eu coloquei, são modelos que podem ser utilizados e que estão de acordo tanto com a Resolução 466/12, quanto com os modelos que são recomendados pelo Comitê de Ética do CCS. Ok, pessoal? Vocês estão visualizando, não estão? Eu não estou conseguindo ver o bate-papo aqui, mas eu espero que vocês estejam visualizando. Bom, em relação a, eu vou fazer uma sequência pedagógica. Primeiro eu vou entrar aqui, eu vou responder todas as perguntas daqui a pouquinho, tá, gente? Primeiro eu quero mostrar para vocês, ó, aqui é a página do Comitê da Plataforma Brasil, cnpq.br, lattes com 2 T's, .cnpq.br. Aqui vocês irão, ó, cadastrar o currículo para aqueles que não têm currículo. Então vocês vão clicar em cadastrar o currículo e vocês irão seguir o preenchimento de todos os dados necessários, ok? Então, eu acho que isso aqui não tem dúvida para ninguém. Uma vez isso feito, o que é que vocês vão fazer? Vocês irão no site da Plataforma Brasil, que é esse site aqui, ó. O link, eu vou enviar para vocês, na verdade, eu vou colocar esse roteiro do slide de hoje, eu vou disponibilizar, e lá tem um link. Eu vou até colocar no bate-papo aí, ó. Talvez vocês consigam o link da Plataforma Brasil. É esse link aí que vocês irão acessar e vocês irão fazer um login, certo? Então, eu vou fazer aqui o meu login para vocês terem uma ideia mais prática como a coisa funciona. Então, a gente faz... Aqui é a minha área. Aqui vocês vão ver, ó, todos os projetos que eu já enviei. Aqui nós temos 62 projetos que já foram enviados. E o procedimento, se eu fosse fazer agora uma nova submissão, seria esse, ó. A gente clica em nova submissão. É claro que isso só pode acontecer quando eu tiver com o meu projeto ok, porque eu vou estar com ele aberto para fazer toda a transferência de informações. Então, aqui, ó, aquilo que eu mostrei para vocês é a mesma coisa. É só ir clicando. Se eu quisesse aqui, ó, adicionar alguém, tá? Digamos que eu fosse adicionar alguém aqui, ó. Vou clicar, deseja... Deixa eu ver se eu tenho o nome de alguém aí. Deixa eu ver se eu tenho o nome de alguém da turma. Alguém que tem um currículo Lattes. Ok, me diz o nome aí no bate-papo, para eu fazer um teste aqui. Não sei se o meu tá ok, mas bota o meu aí, professor Eric. Pronto, Eric. Pronto, Eric. Vamos lá. Eric, sobrinho, né, Eric? Isso. É isso? Yeah. Vamos ver se só Eric sobrinho aparece. Está desatualizado, faz muito tempo que eu mexi. Não, mas só em a inscrição tá ok, Eric? Ele vai dar certo. Talvez é porque eu não botei completo, né? É isso aqui, ó. Eric Sobrinho de Andrade. É isso, Eric? Pronto, ó. Pessoal, vocês estão vendo? Ó, Eric já está vinculado ao projeto. Se a gente tivesse com o projeto pronto, eu iria avançar. No final de tudo, a gente faz aqueles anexos dos documentos, da folha de rosto e daqueles outros documentos que eu vou explicar mais para frente com mais detalhes. E Eric já ia receber na caixa de mensagem dele a mesma mensagem que eu, enquanto o orientador ou enquanto um pesquisador responsável, a interação do pesquisador assistente, ele recebe as mesmas mensagens que o pesquisador responsável, que é o orientador. Então, todas as notificações do trâmite do projeto de pesquisa vai para os dois. Então, é importante que vocês já comecem a amadurecer com esse professor orientador essa relação, para que quando vocês tenham um projeto minimamente pronto, para que vocês já possam fazer esse processo de submissão ao Comitê de Ética. E aí, para seguir com o exemplo, aqui seria só preencher os dados, que obviamente a gente não tem um projeto, eu vou voltar, mas foi só para que vocês tivessem essa noção mais prática, né, de como funciona. Então, eu mostrei para vocês o site do CCS, não é isso? Mostrei ou não? Agora me deu um branco. Agora. O do CCS, acho que não. Sim, mostrei, né? Institucional, aqui, ó.
Eu mostrei nos slides para vocês, na projeção. A gente vai aqui, ó, outros setores, comitê de ética. Cliquei aqui, ó, comitê de ética. Vai aparecer aquela página do comitê de ética. Pronto, essa página aqui foi a que eu mostrei para vocês nos slides. Aqui nós temos as reuniões, os modelos e documentos. Ó. Tem esse modelo aqui, ó, modelo de autorização. Esse modelo de autorização, então esse modelo, então, isso aqui é aquele modelo que eu coloquei para vocês. Eu fiz pequenas adaptações dos modelos que são recomendados pelo Comitê de Ética do CCS, até para ficar melhor para vocês mexerem o mínimo possível e apenas editarem com as informações mais específicas de cada projeto. Então, assim, em relação a isso, eu acho que nós não teremos problema. Então, acredito que tenha atingido, na aula de hoje, essa coisa da aplicação prática, de entender a necessidade de um projeto de pesquisa ter que passar por uma avaliação do Comitê de Ética e também considerar esse processo, né, de enviar o projeto. Então, percebam que o envio do projeto é super tranquilo, é virtual, já era virtual mesmo antes da pandemia e continua sendo. Então, isso é muito viável, esse processo, desde que nós tenhamos um projeto de pesquisa redondinho, seguindo a resolução 466/12 e que nós estejamos muito próximos do nosso orientador, da nossa orientadora, interagindo com eles, porque, como vocês perceberam, vocês não poderão fazer isso sozinhos. Vocês terão que fazer sempre com o apoio do orientador ou da orientadora. Ok, pessoal?